Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dupla Jornada. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que quem tem mais de um filho deve passar por isso, que é ciúme entre os irmãos. E pedir pra Kelly falar um pouquinho, até porque é uma coisa que me interessa, né? Como mãe de gêmeas, eu vejo no meu dia a dia frequentemente momentos de ciúme. Não tem muito, tá? Pra ser sincera. Eu achei até que eu ia ter mais, Sim. mas existe, né? Sim. E do ponto de vista do desenvolvimento infantil, esse ciúme entre os irmãos é sempre esperado? Ele sempre vai acontecer? Então, o ciúme é um sentimento, assim como as outras emoções. É uma emoção, né? Assim como as outras que nós temos. Todos nós temos, todos nós vamos sentir, desde criança e vida adulta também. Tem pessoas que são ciumentas, né? Só que tem aí um equilíbrio. O que acontece? É esperado da criança o ciúme, principalmente quando tem irmãos. E quando não tem irmão, é só filha única, não vai despertar esse ciúme, né? Nessa fase. Mas, quando a criança é bem pequena, por volta ali dos 2 anos, e às vezes chega um novo irmão, um novo bebê, vai despertar esse ciúme porque essa criança de 2 anos ainda não tem essa percepção de que ela é uma pessoa, a mãe é outra pessoa, ela não diferencia o eu do outro. Então, imagina, chega um bebê na casa. Que tá invadindo o meu espaço, tá pegando a minha mãe. Não tem essa percepção que é um outro ser, uma outra criança, um outro bebê. Então é normal, nessa fase dos 2 anos, se chega um novo irmão, né, despertar esse ciúme. E aí vai muito de como os pais vão conduzir toda essa questão. Sim. Até tem uma educadora que eu sempre menciono, né, que eu assisto essas educadoras que eu acompanho, e ela fala dessa questão, e eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Ela fala, se você tem um filho de 2 anos e chega um bebê, o bebê de início, o que ele precisa? De alimento e de dormir, né? O bebê recém-nascido dele mama e dorme. Então, tu ainda precisa atender o teu filho de 2 anos. Então, foque a atenção na criança de 2 anos, no bebê de 2 anos ainda, né? Que ainda tá deixando de ser bebê. Porque até o outro bebê começar a demandar tua atenção, tu já conseguiu estabelecer ali um ambiente seguro para o teu outro filho entender o que tá acontecendo. Então, às vezes, os pais focam muita atenção naquele bebê que chegou e até a família em si, né, que visita, dá atenção só para aquele bebê, e aí aquela criança de 2 anos fica esquecida. Mas naquela situação, quem tá precisando mais é ela, não é o bebê. Então, se consegue lidar dessa forma, depois aquela criança vai se acostumando, vai se adaptando, e aí até diminui essa resposta do ciúme, esse comportamento do ciúme. Sim. No meu caso eu não tive essa oportunidade, né? Mas aí agora voltando aqui pra nossa realidade, né? O que acontece? As duas estão se desenvolvendo juntas, né? Criando juntas. E eu acredito que a forma como a gente sempre conduziu elas é o que mantém essa relação mais amena, com pouco ciúme. Porque o ciúme ele vai ter, ele vai surgir, né? Porque é uma emoção, assim como as outras. Mas a intensidade como ele vai ser demonstrado vai depender de como está estruturado o ambiente. Da segurança emocional que é dado para essas crianças, né? Eu tento ser muito justa sempre, sabe? Eu acho que eu tento, assim, chamar atenção igual, né? Para as mesmas atitudes. Se uma criança fez um negócio contra a outra e depois a outra fez contra ela, eu vou chamar a atenção das duas. Sim. Eu tento sempre, né, me preocupar, porque quando você pega mais no pé de um, né? Porque tem sempre um que é mais espoleta. Sempre, dos irmãos. E aí, eu acredito, tá? Que a gente tende a já levar uma carga, né, de falta de paciência pra esse. Sim. E pro outro a gente tende a ser mais calminho, mais tranquilo, que o outro causa menos problema. Sim. Então, assim, eu tento medir pra que eu haja da mesma forma com as duas crianças, né? É difícil, muito.
Porque às vezes até a gravidade do que uma criança faz é maior. E você precisa falar com mais firmeza, né? Mas eu tento. Assim, eu tento muito. Eu acho que eu tenho muito essa característica na minha vida pessoal, né? Da justiça. E eu acredito que isso ameniza um pouco, né? Com certeza. Eu sempre falo, o problema nunca tá na criança. Tá na forma como os adultos lidam com ela. Então, essa forma como tu lida, e eu acabo lidando também, é uma forma justa. Porque tu não vai só atender uma criança ou dizer que só ela tá sempre certa e só ela tá sempre errada. Por menores que elas sejam, elas vão perceber o que tá acontecendo. Que às vezes o adulto se perde nisso e é difícil, como tu falou, agir dessa forma. E às vezes acaba sempre uma. Chama atenção sempre de uma, sempre de uma, sempre de uma. Dá atenção sempre pra uma, sempre pra uma. E aí acha que aquela outra criança que não tá ali respondendo através de um comportamento, tá ali quietinha, continua agindo normal, acha que ela não tá percebendo, mas ela tá. Ela tá percebendo e isso vai interferir lá na construção de autoestima e segurança emocional dela. E então, quais são os fatores mais comuns que você acha que podem intensificar os ciúmes? Então, o principal é justamente esse, de tu ser mais maleável com uma criança e com a outra não. De tu chamar sempre a atenção de uma, da outra não. Ou fazer comparações. Ah, porque a tua irmã faz assim. Ah, por que tu não age assim também? Ah, mas porque ela fez assim, porque tu não faz assim? Sim. Essa questão de comparação que os pais fazem de um filho com o outro, isso aí é bem prejudicial para essa questão do ciúme. Até porque é injusto, né? A criança, ela não sabe ser diferente. Ela é daquele jeito. E as crianças são diferentes. Ela vai mudar, mas assim, ela ainda vai crescer, se desenvolver, né? Mas é injusto a gente esperar que uma criança de 2 anos vai aprender a ser de outro jeito ali, na marra, né? Isso, E às vezes até num comportamento, às vezes, do adulto ser mais explosivo e falar: ai, mas tua irmã não faz isso. Ai, tinha que ser tu mesmo, né? Isso é muito não, bom. mas olha, só porque foi tu que fez. Esses comentários, não que às vezes tu vá com uma criança bem pequena, que tu vai estabelecer uma comparação entre as duas pra elas, né? Mas a forma como tu vai agir. Ai, tinha que ser tu. Ai, sempre tu. Isso aí já vai internalizando na criança e é bem ruim, bem prejudicial. Tô tendo um desafio, né? Que eu acho que é o meu maior desafio com elas duas. Uma ocupa muito espaço e a outra é mais tranquila. E aí eu tenho um pouco de dificuldade de perceber se eu preciso buscar o espaço para outra ou se eu preciso respeitar o jeitinho que ela é e, enfim, seguir o baile. Às vezes eu não me aguento, eu vou lá e busco o espaço dela. Mas às vezes eu deixo rolar. Né? Até porque também, senão eu vou ter que ficar fazendo isso toda hora e é estressante até pra mim. Sim. E às vezes eu fico assim, será que ela tá se importando com isso? Sabe? Então eu fico meio que sem saber como lidar. Uma situação simples, né? Um exemplo simples. Não vou falar nomes. Sim, Uma gosta muito de acender, apagar a luz dos lugares quando a gente entra, sai dos cômodos, né? E a outra começou a achar legal também. Só que ela não faz tanta questão. Eu sinto que ela quer mais imitar a outra que gosta. E aí a outra se enfia na frente pra fazer. Aí às vezes eu falo, não, agora deixa ela, né? E às vezes eu não falo nada. Também tô com pressa, deixo seguir o baile. Né? Como é que você vê essa situação, assim? Então, como elas são muito pequenas ainda, essa questão de não tentar também ocupar um pouquinho o espaço também seria ruim. Então, buscar um pouco desse equilíbrio. Um pouco tu vai lá e puxa também, e envolve, e busca a atenção e envolvimento dela, e um pouco tu também deixa. Porque também pode ser uma característica dela. Mas como elas estão se desenvolvendo e são muito pequenas, elas precisam também de um suporte emocional. E só que ela não vai dizer que ela quer ficar contigo, que ela precisa, ou que ela tá sentindo falta. Ela não vai dizer. Porque tanto que a forma dela demonstrar emoções é um pouquinho mais tranquila, né? E ela retém um pouco mais. E esse exemplo que tu falou da lâmpada, de acender a luz, né?
Em alguns momentos, tu pode convidar, pode dizer, ó, hoje a fulana vai acender a luz. E aí, meio que segura, entre aspas, né, a outra, agora é a vez dela acender a luz. E aí, o que acontece? Tu vai ter que perceber quando ela tá interessada em fazer mesmo e quando ela não tá. Não, eu só vou incentivar quando eu vejo que ela também queria. Isso, quando ela quer, aí tu mesmo já coordena pra ela fazer. E agora, o mais interessante é que agora ela tá começando a cavar o próprio espaço, aos pouquinhos, mas do jeitinho dela. Sim. Ela fala, fulana, mas eu quero. É engraçado que ela até pra pleitear o direito dela, ela é calminha, né? Então ela fala, fulana, mas não pode. Ou não sei o que. Ela vai tentar falar, né? E aí eu vejo que ela tá tentando. E às vezes eu interfiro, assim. Isso. Mas o meu medo é ela achar que eu vou sempre estar ali pra defender também. Não, mas sabe o que acontece? Isso eu já tenho observado isso também. Mas isso é legal observar dela. Porque ela tá fazendo esse movimento de se impor porque a gente também deu um empurrãozinho. Uhum. A gente ofereceu um suporte e ensinou. Porque criança a gente tem que ensinar. Aí tudo que, eu sempre falo, né? Tudo que a gente ensinar, ela aprende. Então a gente também ensina a criança a se impor e a buscar, o seu espaço. Então ela vem fazendo esse movimento porque a gente deu um espaço pra ela, deu um suporte pra ela conseguir fazer isso. Por isso que ela tá fazendo isso agora. Se a gente tivesse, ela é assim mesmo, ela não gosta, ela é quietinha, e deixasse ela de lado, ela ia continuar ali, deixando, né? Às vezes na creche, o que acontece? Um fulaninho batendo no outro e o outro não se defende. É importante incentivar a criança a se defender também. Claro que não ensinar a criança a bater de volta, né? Uhum. Mas ensinar a se impor. Não, tu tem que falar que não gostou, dar nome, né? Ensinar a criança a se expressar. Porque senão a criança também não aprende a se impor. E aí, esse é o meu medo com ela. Então, por isso que eu digo, buscar um equilíbrio. Em alguns momentos, ok, tu deixa ali, mas a maior parte tem que puxar. Tem que puxar, tem que incentivar, tem que envolver pra passar segurança pra ela. Sim. Que é dessa forma que a gente passa segurança pra ela conseguir se impor. E existe alguma forma saudável de igualar a atenção ou isso não existe? Eu sempre te falo isso, né? Não tem como dar atenção igual. Por quê? São duas crianças diferentes, duas crianças que demandam coisas diferentes. Algumas coisas são mais genéricas, que as duas tu vai conseguir lidar da mesma forma, mas são duas crianças que têm gosto diferente. Então tu não vai conseguir igualar, dar a mesma quantia de atenção para as duas. O importante é conseguir dar o que elas precisam, o que cada uma precisa. Conseguindo conseguindo suprir a necessidade de cada uma, isso aí já é ok. Eu também concordo com isso. Eu tinha muita dificuldade no início, mas hoje eu já me sinto bem mais confiante, assim, segura da atenção que eu dou, sabe? Sim. Porque eu busco sempre incluir as duas. Nos momentos em que eu tô presente, em que eu vou propor uma brincadeira, que eu vou ler um livro. E às vezes uma não quer fazer o que eu tô propondo, né? E eu deixo rolar, eu deixo quieto. Até porque eu penso assim como nós, às vezes a criança quer um tempo sozinha. E uma das minhas filhas, ela gosta de um tempo sozinha às vezes. Lendo o livrinho dela sozinha, né? Então eu aprendi também a respeitar. E como ela é menos agitada, ela tem menos necessidade de interação social e de beijo e de abraço, né? Ela tem também, mas menos. Então eu acho que eu consegui agora me sentir mais confortável com esse nível de atenção, né? E não é que eu dê menos atenção, mas é uma atenção diferente. E vai ser diferente, né? A atenção que eu acho que ela precisa é mais de eu sentar a que ela mais pede. Sentar com ela e ler um livro. Esse é o tipo de atenção que ela mais gosta. Né? E a outra é conversar. Abraçar, beijar. Tá junto, grudado. Né? Ela quer fazer tudo comigo. Na cozinha, não sei o quê. Esse é o tipo de atenção. Ela gosta de ser incluída em todas as coisas da casa.
E aí eu comecei a incluir a outra também, Sim. lógico. Mas às vezes ela tá ali no meio da atividade, ela já pega e vai fazer outra coisa. Aham. E eu E é deixo isso pra aí. lá, É. né? Enquanto a outra permanece. Uhum. Então eu tento fazer isso. Sim. E tem dado certo. Eu não acho que é um problema Sim. que eu tenha hoje. Tem outros. Tem outros, né? E qual é a Esse melhor acho que forma não. de agir quando a gente percebe que o ciúme evolui pra uma coisa mais agressiva, pra brigas muito constantes, disputas muito intensas? O que a gente faz pra intervir nessa relação entre as crianças? Primeiro de tudo, é analisar o comportamento dos próprios pais. Fazer uma autoanálise. Como é que nós estamos agindo e lidando? Então, porque esse ciúme muito intenso tá um déficit de atenção ali dos adultos, dos pais. Que a criança sempre vai responder no comportamento, né? E essa questão do ciúme também. Ela vai demonstrar o ciúme, mas quando tá muito intenso e partindo para essas questões mais de agressão e tudo mais, é questão dos pais mudarem a atitude com os filhos. Tentar entender o que tá precisando. Tá faltando atenção? Tá faltando sentar e brincar junto? Então, aí vai mudando a forma de agir em casa, vai incluindo eles nas coisas da casa. Mas para isso tudo os pais têm que saber o que as crianças gostam de fazer, né? Mas primeiro de tudo é a disponibilidade emocional, que a gente sempre comenta aqui, que os pais têm que estar disponíveis emocionalmente com os filhos. Então, parar, sentar junto com os dois e oferecer um tempo de qualidade, brincar junto. E aí começar essa mudança. Começou a fazer isso, se for essa questão mesmo de uma falta de atenção dos adultos, vai melhorar. Uma coisa que eu cultivei, assim, e que eu acho muito importante, né? Ter intimidade com os nossos filhos. E parece óbvio, né? Uhum. Mas quando você tem intimidade com uma pessoa, o que você faz? Você conhece a pessoa no olhar. Você sabe que a pessoa tá triste no olhar. Você sabe que deu ruim. Você sabe que ela tá muito feliz. Você sabe que... Enfim, você conhece. Uhum. Será que você tem intimidade com seus filhos? Pra perceber num olhar que a criança pode estar com ciúme, pode estar carente de uma atenção, de um tempo com você? O que acontece? Quando evolui para essa questão do comportamento agressivo, é porque os pais já se perderam ali e não conseguiram identificar que essa criança estava com uma falta de atenção ali. Tava com uma falta de disponibilidade emocional ali do adulto. Sim. Porque a agressividade sempre vai ser uma falta de alguma coisa. E geralmente ligado ao emocional. Sempre vai ser. Porque a forma que a criança tem de demonstrar é através do comportamento. Ela usa do corpo para demonstrar as emoções dela. E a agressividade não é um comportamento dito normal da criança. A birra é normal, a criança chorar é normal, essas emoções são normais. Mas a agressividade não é normal, uma criança ser agressiva. Então, se ela tá com agressividade, já perdeu muita coisa ali no meio do caminho. Uhum. Então, volta e vai conhecer o teu filho. Cria conexão de novo. Cria conexão de novo. E a questão do elogio, né? Quando uma criança faz um negócio muito legal e você quer elogiar, a outra não fez, foi só uma. Né? Como é que a gente faz isso de uma forma saudável? Então, as duas vão ter habilidades diferentes, vão fazer coisas diferentes. Então, elas vão ser elogiadas em momentos diferentes. Sim. Então, uma vai ser elogiada hoje, a outra vai ser elogiada amanhã. O que não dá pra fazer é elogiar sempre uma e a outra não elogiar ou deixar quieto ou passar despercebido. Não validar, né, o que a outra tá fazendo também. Então, primeiro de tudo, sempre elogiar as duas. Não vai elogiar sempre ao mesmo tempo. Cuidar também pra não, tipo assim, elogiou uma e elogiar a outra também só pra ela não ficar se sentindo mal. Eu já fiz isso. Eu já fiz. Claro que eu já fiz. Acho que toda mãe já fez isso. Não, imagina, é muito comum, né? Mas não é sempre. Sim. Não, e geralmente não é com atitude de comportamento. Geralmente é com, por exemplo, um desenho. Né? Uma veio, fez um negócio incrível.
O da outra tá meio rabisquinho, meio estranho, mas eu acho que eu tenho que elogiar também, porque eu elogiei o da outra. Não. Aí isso eu faço. Esse sentido tá certo. Mas assim, não tem problema. comportamento não. Comportamento, uma fez um negócio que eu achei bacana, foi lá, me ajudou, e a outra tava ali vendo um livro, Sim. eu fui elogiar que me ajudou, Sim. né? Não, nessa questão de desenho, tudo bem. Até a gente fala quando a criança. Eu acho que tem. Não, tá ok. Porque ele tem que valorizar o que a outra criança fez também. Sim, é uma questão claro. de habilidade e de produção dela. É. Poxa, se tu não. Por que, que o meu rabisco não foi valorizado e o meu da outra foi valorizado? A beleza Só- é relativa. Só que ela não tem essa percepção que ela fez um rabisco e a outra fez um desenho. É, A percepção dela é, eu fiz também. é. Eu também fiz, por que eu não fui elogiada? Sim, Né? claro. Nessa questão, ok. E cuidar pra esse elogio não ser igual o do drama que a gente falou no outro vídeo. Não fazer uma coisa assim gigante. Elogiar. Muito bem, você conseguiu fazer esse desenho. Legal, bacana. Não precisa fazer, nossa, que lindo, meu. Aí eu faço. E aí sim, tu fez isso pra outro. E pro rabisco. Aí eu tenho que fazer o mesmo. Mas eu faço os dois, não tem problema. Então, e depois que nós forem ficar maiores, elogiar também as atitudes, Sim. né? O comportamento, da forma que agiu. Muito bem, você conseguiu agir dessa forma. Sim. Você consegue, você é capaz. Então, esses elogiar dessa forma. Não sempre de qualidade em questão de bonito, de ai, que lindo, ai, que bonito. Não, usar outras palavras também. Aham. Que é o que estimula a criança e estabelece. Ela tem maior percepção, na verdade, quanto às outras palavras, né? E em que momento você acha que é importante buscar um psicólogo? Quando a criança está apresentando muito ciúme, muito intenso, os pais mudaram, de repente, o comportamento e a criança continua ali demandando muita atenção. O que pode ser feito, assim? Nesse caso, quem deve procurar o psicólogo são os pais. Mas é verdade, porque o problema ali tá na relação dos pais com a criança e do ambiente. Sempre vai estar. Sempre vai estar. O ciúme. Sempre vai estar. Sempre vai estar. Na verdade, todas as emoções vão estar sempre relacionadas com o adulto e com o ambiente. A emoção da criança vai estar sempre relacionada ao contexto que ela tá. E não é ela que precisa mudar, são os adultos que lidam com ela. Uhum. Então, se os pais estão ali e chegou nesse nível de estar muito grave, muita agressividade, muito intenso, e os pais não estão conseguindo lidar, então os pais procuram um psicólogo para buscar entender o que está acontecendo, talvez investigar, né? Mudar a rotina, mudar a forma que está lidando, para aí sim conseguir lidar com a criança. Mas não é levar as crianças no psicólogo, é os pais buscarem um auxílio, uma ajuda para conseguir lidar com essas crianças. E pra gente fechar, um conselho que você acha que é fundamental para os pais que hoje estão lidando com ciúmes intensos em casa, muita briguinha entre irmãos, né? Você falou aí da questão de buscar entender, né, o que eles podem melhorar. Tem algo mais, assim, que você acha importante que os pais façam, saibam, né, pra lidar com isso? Acredito que primeiro tirar aquela pressão e aquele peso na consciência de querer dar atenção igual para os filhos. Uhum. Segundo, buscar conhecer os filhos do que cada um precisa, o que cada um gosta de fazer. Ter momentos em família juntos também. Cultivar essa questão de estar junto, estar presente, descobrir coisas que a família gosta de fazer junto, para fortalecer os vínculos entre a família ali mesmo. Sim. E tá disponível emocionalmente. Tá disponível emocionalmente em questão de sentar com os dois para brincar. Uma hora brinca com os dois, uma hora atende um ao outro do que gosta de fazer diferente, mas tentar estar disponível para os dois. E tirar da cabeça que tem que ser igual, que não vai ser igual. Até porque os pais são seres humanos e as crianças também. E tem uma questão de afinidade também. Né? Os pais vão ter afinidade com o filho mais do que tem com o outro. Uhum. Mas não por isso que não vá construir uma afinidade com o outro filho também. Mas a afinidade não é igual amor.
Exatamente. Você pode ter mais afinidade e você amar os seus filhos da mesma forma, né? E eu vejo isso hoje. Eu tive momentos que eu tinha mais afinidade com uma do que com a outra. Momentos em que isso se igualou Sim. de formas diferentes, né? Eu tenho uma afinidade mais emocional com uma, assim, a forma que eu expresso o amor e carinho, e com a outra, mais um jeitinho de ser, Sim. assim, né? Eu me sinto meio bem dividida mesmo Aham. entre as duas em relação à afinidade, Sim. mas nem sempre foi assim, Sim. né? Num determinado momento, eu me senti muito desconectada Sim. de uma. Eu tinha até medo, assim, sabe? De não me conectar. Sim. Não em relação a dar atenção, nada Sim. disso. Eu sempre me esforcei pra dar atenção. Mas é muito difícil dar atenção quando você não tem afinidade. Sim. Você fica até um pouco perdido, assim, em relação ao que fazer, se você tá agradando. Porque rola uma desconexão mesmo, né? Sim. Até da questão da intimidade. Sim. É difícil criar intimidade com um filho que você não tem afinidade. Porque é algo que é construído também, né? Por isso que hoje tu se sente segura e tu sabe que já tem, né? Sim. Mas tu precisou o quê? Conhecer ela também. Porque imagina, ela chegou, né? Eu tive um esforço, assim, pra... Tu se dedicou, se entender um esforçou pouco. pra entender. E a sua Adorei. que Adorei bom. o papo. Obrigada. Aprendi algumas coisas aqui. Pra você que ficou até o final, obrigada por ter assistido a gente. Espero que você também tenha gostado do conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, no nosso canal, para você não perder os próximos vídeos. Isso. Tem coisa bacana vindo aí. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.